Olá, meninas e meninos também que acompanham o canal. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim, tá? Andei meio sumidinha aí semana passada, né? Pra quem não sabe, né? Minha bebê nasceu. Minha Ayla, né? Meu milagre chegou aí na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, né? E hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho do meu relato de parto, né? O que aconteceu aí, como que foi. Para quem não sabe, meu parto foi com 38 semanas e 4 dias, tá bom? Foi uma cesariana. E eu vim compartilhar com vocês um pouquinho. Espero que vocês gostem, tá? Já vou pedir para você deixar seu like para mim, se inscrever no canal se você chegou por aqui e ainda não é inscrito ou inscrita, tá bom? Me ajudar a chegar aí nos 600 inscritos, tá bom? E bora lá comigo aí, gente, bater esse papo aí com vocês. Bom, meninas, então assim, o meu parto foi feito com 38 semanas e 4 dias, tá bom? Foi um parto cesárea e foi pelo SUS, tá? Meu parto foi pelo SUS, meu acompanhamento pré-natal foi pelo SUS também, né? E então assim, vamos começar do começo. Então a cesárea em si, gente, foi assim um pouco, foi tranquilo, né? Com relação à anestesia, tomei anestesia, né? Fiz ali conforme eles pedem, tá bom? Pra gente fazer o jejum, eles me ligaram, me avisaram, né? 2 dias antes, que era a partir de 10 horas da noite não podia comer mais nada. Isso daí é o básico, acho que quase todo mundo sabe, né? Que tem que fazer isso e tal. Talvez a mãe de primeira viagem não saiba, né? Assim como eu sou mãe de primeira viagem, mas devido às minhas cirurgias que eu já tinha feito, eu já tinha um pouco de conhecimento com relação a isso, né? Com relação à anestesia e tudo mais. Então, já vou pular então para a parte aí onde eu já estava no hospital, tá? Cheguei lá, uma coisa diferente que eu achei, que eu não tive nas minhas cirurgias, mas eu tive, foi a sonda, né? Eles passam a sonda na gente. Eu tava com muito medo da sonda, gente, porque eu nunca coloquei sonda, né? Então eu falei, meu Deus, né? Isso deve doer demais, né? Mas não, tá bom? É só um incômodo mesmo na hora que eles estão colocando, né? A enfermeira só falou pra mim, não encolhe, assim, porque na hora que ela foi colocar, ela deu uma encolhida, né? Com medo. Mas aí é bem tranquilo, só dá um incômodo mesmo, não dói, tá? Então eles passaram a sonda, vieram, colocaram o acesso, né, no braço da gente, que é o mesmo acesso que vai ser usado na hora da cesárea, e que fica ali o soro, né? Então, até aí tudo tranquilo. A minha cesárea, gente, foi feita, eles levaram eu meio-dia e 15, tá, pra fazer a cesariana. Aplicar anestesia também foi bem tranquilo. Quem fez o meu parto não foi a médica que me acompanhou durante o pré-natal, tá? Um médico foi um doutor que eu ainda não tinha tido experiência com ele, e o outro médico é um médico que já tinha feito minhas 2 cirurgias e minha curetagem, então eu fiquei bem tranquila, porque era um médico que eu já conhecia, né? Então, foi ele que aplicou minha anestesia, inclusive, então com relação a isso eu fiquei bem mais tranquila. Eu tremia demais, gente, tá? Antes de aplicar anestesia, mas isso daí nas outras vezes também é uma coisa que eu não conseguia controlar, né? Porque quando você aplica anestesia, você tem que relaxar os ombros. E eu não conseguia relaxar, porque eu tremia inteirinha, assim, sabe? E a neném mexendo ali, eu não conseguia ficar quieta ali, mas aí deu tudo certo, né? Aplicou anestesia, automaticamente a perna da gente já vai esquentando, eles deitam a gente, né? E assim, durante a anestesia, gente, eu senti um pouco de incômodo com relação à falta de ar, sabe? Parece que aqui me sufocava, né? É da anestesia mesmo, é normal. Só que no meu caso, por eu ter rinite alérgica, acho que começou a trancar tudo, né? Porque eles deixam o ar-condicionado ligado no momento da cirurgia ali. Então, eu senti um pouco de incômodo, quase que tiveram que colocar oxigênio em mim, mas graças a Deus foi passando, né? O doutor pediu pra, como eu já me conhecia, ele pediu pra estar aplicando sorinho no meu nariz pra ajudar a ir melhor, né, na respiração. Então, depois passou esse sufoco. Mas enquanto, tipo, assim, enquanto não costuraram e tal, tudo certinho, parece que aquele sufoco não passava, sabe, gente? Foi bem cômodo mesmo. Com relação ao parto, né, gente? Na hora que eles tiraram a neném, ela tava um pouco roxa, sabe? E o médico pegou e falou pra mim, falou, olha, você já não tinha praticamente nada de água dentro da sua bolsa, né? E eu havia, gente, comentado com a médica que estava me acompanhando já, que eu estava perdendo líquido, né? Já fazia mais ou menos quase 4 semanas. Daí, antes do dia do parto, já fazia umas 4 semanas que eu estava perdendo líquido, né? Então, assim, eu já tinha comentado com ela. Essa cortina não para, gente. Eu já havia comentado com ela, né? Com relação a isso.
Então, como eu estava falando, gente, dei uma fechadinha na janela aqui, que tava ventando e incomodando aqui. E fui dar uma olhadinha na Nenê também. Então, assim, como eu já tinha comentado com ela, falei, doutora, tô sentindo que eu tô perdendo líquido, né? E ela só falava pra mim que era normal, né? Que era final da gravidez, então era normal e tudo mais. Porém, não era tão normal assim, né? Porque no caso, dentro, eu já não tinha praticamente nada de líquido na bolsa. Se fosse pra me esperar mais alguns dias, só Deus sabe, né? O que iria acontecer. E daí também ele falou pra mim que eu não tinha aí muitas condições de ter o parto normal, porque a neném já tava com 2 voltas do cordão umbilical no pescoço, né? Quando ela nasceu, ela tava já um pouco coxa, né? E se fosse uma tentar normal também, eu não daria tanto pelo tempo, porque eu teria que esperar mais tempo e não ia dar pra me esperar, porque eu já tava perdendo líquido, já não tinha praticamente nada de líquido, né? E tava com 2 voltas do cordão no pescoço. Então, assim, se fosse pra me esperar o parto normal, eu estaria colocando a vida da minha bebê em risco, né? Então, graças a Deus, foi agendado no tempo certo, Deus tirou no tempo certo, né? Aí depois que eles desengasgaram lá, né, que eles tiram a aguinha e tudo mais, eles trouxeram ela pra mim, aí a corzinha dela já tinha voltado ali ao normal. E ele comentou comigo também que o meu cordão umbilical tava bem fino, sabe? Ele até perguntou se eu fumava, se eu bebia e tudo mais, eu falei que não, né? E daí ele falou que isso pode ter interferido também na questão do peso da neném, porque a neném nasceu bem pequenininha, né? Nasceu com 2 quilos, 2 quilos 370, né? E nasceu com 46 centímetros. Então, assim, ela nasceu peso, né? Poderia ter sido maior aí com relação, se não fosse essa questão do cordão umbilical. Então, assim, até aí tudo bem, né? Tiraram a neném, levaram ela, foram limpar ela, depois trouxeram ela pra tirar foto comigo. Eu também dei terminado de fazer ali o processo em mim, né? Que tinha que fazer. Fiquei quase 1 hora na sala, eu achei lá na sala de cirurgia, eu achei um pouco demorado, porque as minhas cirurgias que eu fiz e a minha irmã também, quando eu fiquei lá com ela no hospital, eu acho que foi coisa de 20 minutos ela tinha voltado, né? Eu fiquei quase 1 hora, não sei o porquê, né? Não comentaram nada, não falaram nada se estava bem ou não, mas estava tudo bem, tudo certo. Então acredito que seja porque demorou mesmo ali o processo. Aí voltamos pro quarto, né? Depois que você faz a cesárea, não sei, né, pra quem não sabe, você tem que ficar 6 horas ali, gente, deitada completamente, tá? Você não tava sentindo mais os movimentos, né? Tipo, daqui pra baixo, né? Você não sente os movimentos ali. E você não pode levantar a cabeça, tá? Porque você corre o risco de ter uma dor de cabeça muito forte, que eles chamam ali de cefaleia, se eu não estou enganada, tá? Não pode levantar a cabeça, você fica 6 horas deitada ali, deitada mesmo, assim, né? No reto ali, esticadinha ali. Aí eles levaram pro quarto, né? Demorou um pouquinho, já levaram a nenê também. Até aí tudo bem, tudo certo, tá? Esqueci de comentar, meu marido ficou comigo no hospital, tá, gente? Não fiquei sozinha. Eles te dão a opção de ter um acompanhante com você. No caso, meu foi meu marido que ficou, tá? Aí depois, acho que quando foi umas 3 horas, mais ou menos, um pouquinho antes da vez a enfermeira colocar a neném no meu peito, né? Pra poder sentir o cheiro e tudo mais, porque o meu leite ainda não tinha descido. E eu não tinha bico também, tá? Então, e como a neném tinha acabado de nascer, eu ainda não sabia, né? Todo esse processo da sucção que eles falam e tudo mais, né? Então, colocaram mais pra ela poder estar sentindo o cheirinho mesmo. Aí, umas 3 horas da tarde, deram mamar pra ela, né? Deram a fórmula lá do hospital mesmo. E ela gorfava bastante. Então, assim, no caso, meu marido ficou olhando ela ali até eu poder estar levantando, né? E dela jogou aquele leite todo fora, sabe? O leite não parava no estômago dela. E daí quando foi na parte da... Até aí tudo bem, né? Porque eles falam que o bebê gorfa, né? Gorfa e tudo mais. Então, até aí tudo certo. Aí eu fui, quando foi 7 horas da noite, eles me levantaram a cama, né? Pra eu poder estar sentando. Aí meu marido me deu a sopa, né? Na minha boca, porque eu ainda tava meio grogue ainda. Daí ele que me deu a sopa pra poder ficar mais forte, pra poder levantar pra tomar banho. Aí eu tive que tomar banho com a sonda, tá, gente? Que eles iriam tirar a sonda e o acesso de mim somente 6 horas da manhã. Eu fui levantar pra tomar banho, já era 9 horas da noite, né? Eles sentaram 7 horas da noite. Aí eu comi, né? Esperei todo esse processo aí, tomei água. Aí 9 horas da noite a enfermeira foi me ajudar a tomar banho. Foi bem tranquilo, a única coisa é que a sonda incomoda, né, a gente, mas foi bem de boa. Na hora que eu levantei tava um pouquinho zonza ainda, né? Normal, por causa da anestesia. Só que daí depois eu voltei e tava tudo certo. Fiquei um pouco sentada, aí eu peguei a neném, né, direitinho, porque eu não tinha pegado ela e tudo mais.
E nisso já, eles tinham dado a fórmula pra ela 3 horas da tarde, sabe? Foram dar a fórmula pra ela de novo, já era praticamente 8 horas da noite. Então, assim, eu achei um pouco demorado, né, essa questão, porque eles falam que o recém-nascido não pode ficar mais de 3 horas sem se alimentar, porque a glicose deles abaixa, né? E ela realmente só dormia, recém-nascido, né? Acho que também é normal deles, só dormem. Só que no caso dela, aí ela continuava, já fazia horinhas que ela tinha mamado aquele leite e ela ainda tava jogando aquele leite fora, né? E quando eu peguei ela tipo, vomitou, assim, um líquido, uma gosminha amarela, sabe? E eu achei estranho, até falei pro meu marido, leva ela lá pra enfermeira, né? E fala que ela jogou essa gosminha amarela. E tinha os resquícios de sangue, sabe? Tipo uma sujeirinha nessa gosma, né? Aí a enfermeira no começo falou que era normal, né? Que neném gorfa e tal, que, enfim. Aí meu marido trouxe ela de novo e eu achei estranho. Falei, mais estranho, né? Porque ela deveria estar jogando leite e tal, mas não essa gosma amarela, tá com coisinhas de sangue e tal. Aí quando foi 9 horas da noite, ela pegou a neném pra levar, pra poder dar leite de novo. E daí eu acho que lá com a enfermeira, a neném gorfou de novo, só que daí foi mais quantidade e foi um líquido mais sujo ainda, sabe? Aí foi onde eles viram que ela tava com água do parto no estômago dela, por isso que o leite não parava, né, no estômago dela. E daí eles pegaram, fizeram uma lavagem no estômago, né, no estômago dela, à noite, aí deram leite pra ela. E depois daí não deram mais leite, foi 9 horas da noite, depois foram dar leite pra ela de novo, 6 horas da manhã. O que aconteceu? Deram 6 horas da manhã leite pra ela. E daí depois, no caso, lá para as 9 horas da manhã deveria dar de novo, né? Porém, daí ela foi pegar a neném pra dar de novo. Só que a neném tava gorfando ainda aquele leite de 6 horas da manhã, né? E eu já achei estranho. Falei, nossa, mas ela tá com esse leite ainda. Eu falei, será que a neném não foi aí? Não digeriu e tal, né? E daí pegou e levou. Daí foi às 9 horas. Aí a doutora chegou, né? A doutora que avalia as crianças aqui, a pediatra. Não é a mesma. O pediatra que ficou no parto dela é um outro médico, né? E daí a pediatra daí que passou lá pra poder estar avaliando ela, passou. E daí eu peguei e falei pra ela, doutora, ela tá gorfando. A doutora falou, você deu mamar pra ela? Eu falei, ainda não, porque eles foram dar mamar pra ela e ela tá gorfando ainda o leite que ela mamou 6 horas da manhã. E já era 10 horas da manhã a hora que a doutora passou. A doutora já achou meio estranho, né? Pegou, pediu pra... Levaram ela, né? Tipo assim. E lá eles pegaram e fizeram outra lavagem nela, né? Eu escutei só ela gritando, chorando de novo, né? Eu falei, meu Deus, né? O que estão fazendo com a minha filha lá, né? Porque ela chorava demais daí. E quando ela voltou assim com o olhinho assustado, sabe, gente? Dá muita dó, sabe? Eu vi ela com o olhinho assustado, parece que ela não tinha... Eu troquei ela assim, parece que ela não tinha reação, sabe? Ela ficou bem assustada. Daí eu troquei ela, a doutora pediu pra trocar ela. E falou, né? Falou, a gente tem que fazer outra lavagem nela de novo. Porque ela ainda tava com água do parto, né? No estômago ainda e tal. E levaram ela de novo. Depois que eu troquei ela, né? Eles levaram ela de novo. Já tinha feito a lavagem, levaram ela de novo pra lá. E demorando, eu falei... E meu marido já tava inquieto já, né? Meu marido tava estressado já, porque ela chorava, né? Ele levava a menina lá, não falava nada. E daí, quando trouxeram ela de novo, daí eles trouxeram ela já com um acesso no braço. E fala que ela tava tomando glicose na veia, porque devido... ela não tá conseguindo ficar com leite no estômago, a glicose dela tinha baixado. E trouxeram ela com uma sondinha no nariz, né? Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. Uma sondinha no nariz, e essa sonda, no caso, ela iria até o estômago da neném. E disse que era pra filtrar ali e tirar o restante de sujeira, de líquido sujo que tivesse no estômago dela. Só que na hora que eles entraram, né, gente, um bebezinho daquele tamanhozinho, eu vi ela daquele jeito, eu já gelei inteira, né? Fiquei bem assim, bem assim, abalada, sabe, de ver ela daquele jeito. Daí ela falou, mamãe, tá tudo bem, né? Só que daí a gente fez um exame de sangue nela, depois a gente vai estar tirando raio-x pra poder conferir se a sonda tá mesmo no estômago dela. E a gente vai aguardar o resultado do exame. E se caso, dependendo do resultado do exame, a gente vai ter que encaminhar ela para uma cidade de fora. No caso, aqui meu, seria Londrina, né? Vou ter que encaminhar ela para um hospital em Londrina, dependendo do resultado dos exames. E pediu pra gente monitorar pra ela não tirar a sonda, porque ela toda hora ficava mexendo com a mãozinha, né? E, no caso, puxaria a sonda ali. Só que assim, gente, o que me entristeceu muito, muito, muito
foi a forma com que essa doutora falou com a gente, sabe? Eu achei que ela não teve, assim, um pingo de sensibilidade, porque ela falou com a gente de uma forma tão assim que eu já me abalei na hora, porque deu a entender que a neném não tava bem. Né? Ela falou de um jeito, assim, muito grosso, eu achei, sabe? E naquele momento que ela falou, ó, se dependendo do estado do exame, vai ter que encaminhar ela pra Londrina, vai ter que encaminhar ela pra uma cidade de fora e tal. E ela falou desse jeito, assim. Mas tudo bem, né? Até aí a gente continuou ali, a gente orou a Deus pra que os exames não dessem nada, né? E ela falou, depois eu volto pra conversar com vocês, que o resultado do exame já vai sair hoje mesmo, né? Tudo certinho e tudo mais. Aí quando foi umas 3h30 da tarde, acho que umas 3h30 da tarde mais ou menos, ela voltou pra conversar com a gente. Né? Ela falou que os exames tinham dado tudo normal e tal. Só que daí ela falou assim que a neném tava com a barriga inchada e dura e que a neném teria que fazer uma ultrassom. E que como, no caso em Londrina, teria mais recursos, iriam encaminhar ela para um hospital, pro hospital infantil em Londrina, né? Que iria encaminhar ela para lá, porque ela tinha mais recursos do que aqui. Só que, como eu falei para vocês, a doutora é muito delicada, né? Muito amável, só que não. E falou com a gente daquele jeito. E ela falou comigo dessa forma, né? Então, assim, na hora que ela... Eu simplesmente, na hora que ela saiu, gente, eu desabei no choro, sabe? Eu não sabia o que fazer, porque... naquele momento, o jeito que ela falou comigo, tipo, eu falei assim, meu, eu tô perdendo minha filha, entendeu? Porque a neném tava naquelas condições, né? Ela veio e falou com a gente daquele jeito. Então, assim, eu e meu marido, nós ficamos muito abalados com isso, sabe? E eu fiquei triste porque ela falou aquilo, depois ela saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Né? Tanto que as meninas que limpam lá o hospital depois, as outras enfermeiras vieram me abraçar, vieram, né? Porque viram que eu fiquei no estado assim, gente, que eu não sabia, sabe? Não tava vendo mais nada. Depois do que ela falou, a forma que ela falou, né? Pra quem já assistiu aqui o meu testemunho, tipo, ela já era um milagre na minha vida. Então, naquele momento que ela falou comigo daquele jeito, eu vendo a minha filha lá daquele jeito, com sonda, daquele estado que ela tava, né? Que não passa o pior na cabeça da gente, né? Mas eu pensei, falei, não é possível, né? Que Deus deixou eu chegar até aqui, que Deus me entregou ela pra levar ela de volta, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito abalada mesmo. Daí eles falaram que o SAMU ia buscar a gente. Ele só podia ir um. Meu marido não podia ir comigo, né? No caso, ou era eu que iria com ela, ou era o meu marido. Eles falaram que seria até ideal que meu marido fosse, porque eu tava de cesariana, né? Pra não ter condições, não tinha condições de eu ir e tal. Eu falei, não, eu tô bem, eu vou, né? Então meu marido falou, você vai, né? E tal. Então, assim, eu fui. E demorou, eu pedi pra minha mãe buscar a roupinha dela, porque o jeito que ela falou, a gente ia ter que ficar no hospital vários dias, né? Liguei pra minha irmã, pedi pra minha irmã falar pra minha mãe pegar mais roupinhas lá, pedi pra minha irmã pegar, né? Ela pediu pro meu cunhado levar no hospital, levei também mais roupas e tal dela, né? Então, assim, meu marido me abraçou, sabe? A gente chorou junto ali, mas a gente colocou na mão de Deus, sabe? Eu sei que Deus, eu falei, não é possível que Deus ia fazer isso comigo, sabe? Então eu sabia, apesar do medo e tudo mais, eu sabia, eu falei, Deus tem um propósito nisso que tá acontecendo, né? E aí, enfim, demoraram demais, tipo, o SAMU, tudo, chegaram às 8h da noite, já tava agoniada, já tava daquele jeito, né? Aí eles levaram a gente foi pro hospital infantil. Aí chegou lá, assim, gente, eles não tem o que falar, sabe? Eles receberam a gente muito bem, né? Fiz lá a ficha de entrada dela e tudo mais. Eles levaram ela, o SAMU levou ela lá pra uma salinha, deu pra fazer lá, passar os dados, enfim, lá na recepção. Depois eles falaram, depois você pode ir lá ficar com ela, tá? Eu peguei e perguntei pra enfermeira, né? Falei, a enfermeira que tava lá pesando ela e tudo mais. Nessa brincadeira aí deles aí, ela perdeu 70 gramas, né? Chegou lá, tava com 2,310 kg, porque eles deixaram ela de jejum o dia inteiro. Diz
que ela não podia se alimentar, né? Ela não tinha se alimentado quase, né? Ainda ficava o dia inteiro sem se alimentar. Daí eu perguntei pra enfermeira, eu falei, será que a gente vai ficar muito tempo aqui, né? Ela falou, olha, mãe, a gente não sabe, a gente vai ter que avaliar ela certinho. Por quê? Porque eles encaminharam ela pra gente, falaram que o intestino dela não está fazendo o trajeto certo e que até agora ela não evacuou, né? Não havia feito cocô. Eu falei... Aí nessa hora eu olhei pra doutora, eu falei, mas como assim ela não fez cocô? Eu falei, ela nasceu, tipo, não demorou nada, ela fez cocô e bastante ainda. Eu falei, e várias vezes, como que ela não fez cocô? Ela falou, não, a doutora passou pra gente que ela não havia feito cocô ainda. Daí eu, né, eu já falei, meu Deus, né, como é que eles inventam uma coisa dessa? Daí eu peguei e falei pra ela, não, porque pra gente ela passou que a neném tava sendo encaminhada pra cá pra poder fazer ultrassom, porque a barriguinha dela tava dura e tava inchada e que lá eles não tinham recurso. Ela falou então, porque pra gente eles passaram que o intestino dela não tava fazendo o trajeto certo e que ela não tinha feito cocô ainda. E que era pra avaliar, porque deu, eles não, nem lembro o nome que eles falaram lá, sabe, alguma coisa intestinal lá. Daí, e no caso, gente, se fosse isso mesmo, eles falaram que ia ter que avaliar para poder ver se era cirúrgico, porque se fosse isso mesmo que a médica daqui falou, teria que fazer cirurgia no intestino dela. Na hora que eu escutei a palavra cirúrgico, tipo, eu já gelei de novo, né? Falei, meu Deus, né? Falei, será que ela tem que passar por uma cirurgia? Daí eu pensei comigo, por que pra gente lá ela não falou isso, né? Ela falou outra coisa e tal. Mas a doutora pegou e falou, não, mas a doutora veio, avaliou ela, falou, fica calma, né? Vou avaliar ela aqui, daí a gente vai estar vendo certinho, pediu pra enfermeira me acomodar lá. Falou, ó, então foi o seguinte, vamos quebrar o jejum dela com o seu leite, né? Porque lá eles priorizam muito essa questão do leite materno. Então assim, a gente vai tentar fazer ela pegar o seu peito, né? Tudo certinho. E ver como é que o intestino dela vai estar funcionando com alimento. Porque ela tá em jejum até agora. Eles levaram eu pro quarto lá. Como eu ia ficar de um dia pro outro, eles falaram, pediram, eu era de fora, tudo mais, pediram pra me acomodar num quarto mais confortável com a neném. Tipo assim, gente, eles têm um carinho e uma paciência muito grande, sabe, com a gente. Eu falei que eu achei que assim, no momento que eu tava ali, foi algo muito acolhedor, sabe? Tipo, tranquilizou bastante. Daí lá a enfermeira veio, a enfermeira fez massagem no meu peito, né, nos meus seios ali. Colocou a neném, ela pegava, mas ela soltava, né? Como eu falei, eu não tenho pico, então isso também dificultava um pouco pra ela, né? E ela também não sabia ainda puxar ali, né? Daí eles pegou e como ela pegou um pouquinho, eles falaram, ó, mãe, tá bom, depois você tenta dar de novo o peito, né? Mas ela continuou massageando, foi lá, buscou uma bombinha pra me ajudar, né? Falou, ó, a gente vai ordenhar aqui. E daí a gente tira esse leite seu e dá o seu próprio leite pra ela depois, tá? Daí ela ordenhou ali, coisou um pouco, né? Tirou um pouco de leite. Daí ela falou assim, agora você continua tirando pra poder estimular o bico e tudo mais. Quando você puder, você pega ela, coloca de novo nos seios, enfim. Fiz esse processo aí o tempo todo ali, gente, com a cabeça, tipo, pedindo pra Deus, sabe? Pra que tivesse tudo bem, né? E eu escutando outras crianças chorar ali, porque é um hospital onde só tem criança, né? E eu vendo ela daquele jeito, sabe? Com aquele negócio no braço. A sonda ele já tinha tirado, na verdade ela tirou dentro do SAMU, ela acabou puxando lá, enfim. Daí não precisou mais ficar com a sonda. E graças a Deus, gente, ela pegou o peito, né? Depois de várias tentativas, ela pegou e pegou bem, sabe? E eu consegui dar várias vezes pra ela o peito ali, ela pegou várias vezes. Eu fiquei muito... Gente, foi uma comemoração, assim, uma alegria que eu falo, assim, que eu acho que só quando a gente se torna mãe de verdade, a gente entende, sabe? O que é você comemorar cada detalhezinho, sabe? Eu fiquei muito feliz que ela pegou. E ela pegou, mamou. E depois ela fez cocô também. Fiquei feliz porque eu vi que mesmo com o alimento ela conseguiu fazer cocô, tudo mais, sinal que tava tudo bem, né? Aí umas 4h pouco da manhã a doutora passou lá no quarto. Perguntou, eu falei que ela tinha mamado, falei que ela tinha feito cocô. A doutora avaliou ela de novo, apertou a barriguinha dela, disse que não tinha nada inchado, sabe? Disse que não tinha nada duro, que tava tudo normal. Conversou comigo, né? Falou que os médicos daqui eles são assim, por um lado eles são irresponsáveis de dar uma notícia dessa forma para uma mãe que acabou de parir, né? Uma mãe que acabou de ter um parto ali, que eu poderia ter secado o meu leite, né? Devido ao nervosismo que eu tive, ao jeito que eu fiquei, né? E falou assim que eles são inexperientes, porque eles diagnosticaram algo grave, algo assim
algo absurdo que a minha filha não tinha, né? E ela pegou e falou, amanhã de manhã vocês vão embora, porque sua filha tá saudável, sua filha tá bem, né? Ela falou, sua filha não tem nada de errado, então amanhã cedo vocês vão embora. Aí eu comemorei de novo, né? Mandei mensagem pro meu marido, liguei pra ele, pra falar pra ele. Nossa, eu fiquei numa alegria muito grande, né? Na hora que eu vi aquilo. Porque depois de um susto tão grande daquele, né? Eu vi que a gente não ia precisar nem ficar de um dia, nem pousar. Porque na verdade a gente foi 8 horas da noite, né? E já saiu 6h30 da manhã, ela deu alta pra gente. Né? Ela falou, ó, eu ia dar alta pra vocês depois do meu plantão, mas já vou dar alta pra vocês, porque vocês, tanto você como ela tá bem. Né? Não tem nada de errado com a neném. E vocês podem ir embora pra casa, né? Ela falou. Então, eu fiquei muito, mas muito, muito feliz, assim, muito grata, sabe, gente, a Deus, porque naquele momento que eu passei aquilo, eu entendi o que as pessoas falam que é o tal, né? O tal do amor de mãe, né? Porque naquele momento, quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito abalada, sabe? E naquele momento eu recebi a notícia de que tava tudo bem, que não era nada daquilo que a doutora tinha falado pra mim lá, né? No hospital na minha cidade. Então, assim, eu fiquei muito grata a Deus, sabe? Eu falei, não, Deus, mais uma vez, né, tá mostrando que ela é meu milagre, sim, e que ela é minha, sim, que ele não vai tirar ela de mim, né? Então, assim, foi uma sensação de gratidão muito grande, sabe? Eu fiquei muito feliz também, gente, gostaria de citar aqui também pra vocês o carinho que as enfermeiras de Açaí, né, daqui da minha cidade, o carinho que as enfermeiras tiveram comigo no momento que eu tava abalada lá, sabe? Antes de eu ir pra Londrina. Elas vieram me abraçar, vieram me consolar, né? Falaram as coisas. Então, assim, muitas delas já são mãe, então elas entendem, né, ali o que eu tava passando. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata pelo carinho. Quando a gente saiu, depois da noite, teve as meninas da recepção também, que mandaram mensagem, né, pra saber como é que a neném tava e tudo mais. Fiquei, assim, nossa, eu fiquei muito feliz com relação à preocupação e o carinho que eles tiveram, sabe? Inclusive, uma delas é minha seguidora, né, Fran. Um beijão, Fran, se você estiver assistindo esse vídeo, tá? E... Então, assim, eu fiquei muito feliz com relação ao carinho que eles tiveram comigo, sabe? A doutora não, gente. A doutora que me deu a notícia, sinceramente, assim, eu não que eu tenho... Sabe, eu fiquei, assim, muito chateada mesmo com ela. Eu achei que ela foi muito, muito indelicada da parte dela. A forma que ela conversou comigo, a forma que ela veio falar comigo, sabe? E deles terem levantado um diagnóstico, assim, tão grave em algo que não era nada, sabe? Tipo, então, assim, eu fiquei muito, muito desapontada com ela com relação a isso, né? Agora com os médicos de lá, gente, nós não tem que falar, sabe? O carinho que eles tiveram, a atenção que eles tiveram. E assim, gente, meu relato de parto é esse, né? Passei um susto muito grande aí, mas graças a Deus foi tudo bem, né? A minha cesárea, gente, eu vou falar pra vocês, eu tava com o pé inchado, eu não sentia mais dor de cesárea, mais nada, porque naquele momento eu só sabia pensar na minha filha, né? No que ia acontecer com ela, enfim, o que ela tinha, tá? Posso estar comentando com vocês depois, gente, como tá sendo a minha recuperação pós-parto, mas assim, já vou adiantando que foi tudo bem com relação à minha dor e tudo mais. O que mais me abalou mesmo nessa questão do meu parto foi isso daí que aconteceu com a minha filha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Vou estar vindo com um vídeo com algumas outras explicações também, contando um pouquinho mais pra vocês aí de outras coisas também, tá? Mas, no geral, meu relato de parto é esse. Tive um susto muito grande, né? Mas, pra honra e glória do Senhor, minha pequena tá aí, né? Tá saudável, tá espertinha, graças a Deus, né? Hoje ela tá com 10 dias de nascido. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, né? Agradecer a Deus por ela estar aqui com a gente, né? A gente quis muito, a gente pediu muito a Deus por ela. E hoje ela tá aqui, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Vou pedir pra você deixar seu like aí, se inscrever no canal, tá? E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!